As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o tudo, se sua atitude manifesta o que crê. Irmãos, nós vamos continuar nossa meditação no final da carta de Tiago, capítulo 5. Nós chegamos no versículo 9. Vamos ler hoje do 9 até o 12. Lembrando que essa é uma seção da carta de Tiago que nos exorta, nos encoraja, nos dá o caminho para fortalecer o coração em meio à prova da vida cristã. A carta de Tiago é uma carta que foca a aprovação com vistas à maturidade e a maturidade com vistas ao reino. Nós vimos que a carta, praticamente quase inteira, ela é focada, fundamentada na palavra de Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Os irmãos já notaram a divisão da carta em cima dessas três colocações de Tiago, né? Agora, desde a semana passada, nós iniciamos, semana retrasada, da última vez que nós estivemos juntos, nós iniciamos essa sessão final da carta de Tiago, que do versículo 7 até o versículo 12, fala de fortalecer o coração durante a provação. E nós vimos que a primeira coisa, né, naquela sexta-feira retrasada que eu ainda estava em São Paulo, nós vimos que a primeira coisa que levanta o nosso coração e que pode nos manter firmes, sem envolver-nos na apostasia, é a esperança da parousia. Aonde não há esperança da parousia, haverá envolvimento com a apostasia, que é o desvio da fé. Por que os homens se envolvem com coisas que o Senhor não ordenou? Por que nosso coração se mundaniza e se torna terreno? Por que os cristãos podem cair em pecados e até mesmo viver uma vida em pecado que não agrada o Senhor, embora nunca vivendo um pecado desenfreado com prazer, mas sempre naquela condição de escravidão ou de ambiguidade, ambivalências? Por que isso acontece? Porque o coração não está fortalecido na expectativa da vinda do Senhor. Nós vimos isso, né, na sexta-feira retrasada. Então, a primeira coisa que fortalece o coração, até mesmo nós vimos que o apóstolo Paulo, em 2 vezes nas suas cartas, ele fala do capacete, que devemos colocar o elmo sobre a nossa cabeça, para que a nossa mente seja ajustada, seja sóbria e também guardada. E ele fala do capacete da salvação, em Efésios 6, e em 1 Tessalonicenses 5, ele fala do capacete da esperança da salvação. A esperança da salvação é a salvação futura, é aquela salvação que nós esperamos, é a redenção do nosso corpo, é o encontro com o nosso Senhor. O que mantém a nossa mente sóbria, ajustada, plena de esperança, é a nossa expectativa para com a vinda do Senhor. Se começa aí, então fica tudo bem. Porque nós sempre vamos ter um coração, então, correto. Um coração que não se desvia. Um coração que não se contamina. Porque se a expectativa está na vinda do Senhor, nós não vamos ter outro alvo na nossa vida cristã, não vamos querer nos envolver com nenhuma esperança desse mundo e nem fazer concessões a ele. Então nós temos que aprender diante do Senhor a orar, irmãos, para que ele dê-nos um coração de arrebatamento, um desejo de vê-lo e também ser aprovado por ele. Isso é como um capacete que guarnece a nossa mente, que impede qualquer coisa vil de penetrar, ou Satanás de armar fortalezas mentais em nós. Vamos ser guardados. Depois, mas nós vimos também, a gente leu a divisão aqui desse versículo 7 até o 12, nós vimos que Tiago põe alguns itens que falam do fortalecimento do nosso coração. O primeiro é a vinda do Senhor, que ele mencionou no versículo 7 e 8. O segundo é versículo 9, não criticar os irmãos. Versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados.
Eis que o juiz está às portas. Depois, no versículo 10, ele põe um outro item. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, no versículo 10 e 11, nós somos exortados a atentar para o viver do justo piedoso, na prova. Então, atentarmos para o viver dos profetas e dos justos, não criticarmos os irmãos, e o versículo 12, não jurar para salvar o nosso ego. Versículo 12 fala, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, nós vimos no versículo 7 e 8, a esperança e a expectativa da vinda do Senhor. Essa é a primeira coisa que fundamenta o coração, fortalecendo. A segunda coisa, irmãos, não criticarmos os irmãos. É interessante que no versículo 7 e 8, ele fala sobre nós aguardarmos a vinda do Senhor como o lavrador aguarda a colheita que se dá entre as primeiras e as últimas chuvas, certo? A chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva serôdia, são as últimas chuvas que descem na primavera, é ela que faz com que o grão possa amadurecer. A chuva temporã, que vem no início, no outono, na plantação, ela faz o grão poder, os grãos, né, tanto de trigo como de cevada, qualquer outro grão plantado, ela faz com que ele brote. Mas são as últimas chuvas que fazem o grão amadurecer. Quando você tem primeira e última chuva juntos, isso fala, irmãos, de uma constância, de algo que tem começo e fim, de algo que tem plenitude, de algo que é completo. Tiago diz que nós temos que aguardar a vinda do Senhor dessa forma, com essa expectativa. É certo que se ele começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. Então nós temos que, como um lavrador, aguardar. E ele já começou, então ele vai concluir. A chuva seródia, a chuva final, é a chuva que faz o grão amadurecer para ser colhido. É claro que está se mencionando aqui, então, o tempo da vinda do Senhor, a proximidade da vinda do Senhor. É como se Tiago dissesse, irmãos, o Senhor começou uma obra em vocês, o Senhor começou uma obra em nós, e ele vai concluí-la, e ele se apressa em concluí-la. Por que eu sei que ele está dizendo a chuva seródia, o tempo da vinda do Senhor, quando o grão tem que estar maduro, e ele fala disso com uma iminência? Porque no versículo 9 ele fala, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, ou seja, é algo iminente. Ele está dizendo que não vai levar tempo para que o Senhor venha. E se não vai levar tempo para que o Senhor venha, nós devemos ser achados por ele, aprovados. Então, irmãos, ele já mencionou a primeira e a última chuva. A chuva temporã e a chuva seródia. A chuva de outono e a chuva da primavera, na Palestina. Ele mencionou um começo do trabalho do Senhor e um fim do trabalho do Senhor. Agora, o lavrador, quando ele planta e a primeira chuva desce, até que venha a última chuva, ele tem que aguardar com paciência. Ou seja, tem certas coisas que ele não pode fazer na terra. Ele tem que fazer tudo para que a terra possa, de si mesma, produzir segundo a chuva que ela tem recebido, segundo o trabalho que ele já despendeu. Ele não pode atrapalhar esse crescimento. E agora, no versículo 9, as últimas 3 exortações diante, a partir do 9, que Tiago vai fazer, é como se ele dissesse para nós o que o Senhor espera no intervalo entre a sua primeira e a sua segunda vinda de nós. De nós como cristãos, o que o Senhor espera desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, do ponto de vista histórico, da primeira chuva à última. Ou, se nós preferirmos na nossa questão de jornada espiritual, desde que ele começou o seu trabalho até a conclusão do seu trabalho, qual deve ser a nossa reação para com as chuvas que ele começou a mandar até o tempo das últimas chuvas. Porque é um período de 6 meses entre a chuva da
de outono e a chuva da primavera. E nesse tempo, o lavrador tem que aguardar com paciência. Não adianta ele tentar bater no solo, não adianta ele tentar fazer a planta crescer na força. Ele tem que ter paciência. Ele tem que permanecer firme na expectativa. Então, entre o começo do trabalho do Senhor na nossa vida, as primeiras chuvas, e as últimas chuvas, que diz respeito à nossa maturidade, à glorificação do nosso corpo, o Senhor espera certas atitudes de nós. Do ponto de vista histórico, também, entre a primeira vinda do Senhor, onde a igreja começou, e a segunda vinda do Senhor, onde tudo vai concluir, ele também espera certas atitudes do povo cristão nessa terra. Os irmãos estão entendendo? Então, tanto no que diz respeito à nossa experiência espiritual, que é o início das chuvas em nós, até a conclusão dela no arrebatamento, o Senhor espera certas atitudes de nós. E também da igreja. É uma pena que a maioria dos cristãos não cumpre isso. Mas o Senhor espera certas atitudes dos seus filhos entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Que atitudes são essas? A primeira é a própria expectativa com a vinda dele, conforme a gente já viu. A segunda, irmãos, é não nos queixarmos uns dos outros. Ele já mencionou isso. Se os irmãos lembrarem, quando a gente leu no capítulo 4, Tiago já tinha falado do perigo de nós falarmos mal uns dos outros. E no capítulo 2 também ele fala que nós não devemos criticar os irmãos, nem destratar os irmãos. Mas agora tem um ponto a mais que ele faz aqui. Ele fala sobre nós não nos queixarmos, não murmurarmos uns dos outros. Por quê? Para não sermos julgados, porque o juiz está às portas. A expressão grega significa um juiz que está para entrar na audiência. E aqueles que serão julgados devem guardar silêncio. Então, o Senhor está para entrar e começar a instaurar o julgamento. Que lástima vai ser ele pegar cristãos murmurando uns contra os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque a murmuração de um cristão contra o outro é uma das coisas que faz vir condenação sobre o cristão. Não condenação eterna, estou falando de condenação, de julgamento disciplinar do Senhor. O Senhor não ordenou que nós não falássemos e não julgássemos para que não fôssemos julgados? Se ele nos pega quebrando o seu mandamento, se ele entra e de surpresa nos acha na sua volta, falando um contra o outro, o que os irmãos, o que nós podemos achar que vai ser o resultado como consequência disso? Nós vamos ser absolvidos ou culpados? Pois nós já estamos quebrando o mandamento antes do juiz começar. Agora, Tiago fala do perigo que nós temos de falar uns dos outros por causa da iminência, irmãos, da volta do Senhor. De como ele vai nos achar. E lembrando, irmãos, que esse julgamento aqui não está falando do grande trono branco. Não está falando do juízo do trono branco, do juízo final. Está falando aqui do tribunal de Cristo, o tribunal familiar. Ah, irmãos, e com Deus não há acepção de pessoas. Como que nós temos que aprender do Senhor? Esse tribunal familiar, a gente já leu algumas vezes, mas eu queria que os irmãos pudessem me acompanhar de novo, lá em 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo. Lembrando, a palavra grega para tribunal aqui não é tronos. A palavra é bema. Na verdade, o termo mais específico é bematos, da raiz bema, que significa uma plataforma. Aí tem dois sentidos para essa expressão plataforma. Uma é no tempo da Grécia Antiga de Paulo, quando os atletas corriam a corrida, e então, diante de uma plataforma, eles eram colocados para receber suas coroas de louro, ou serem, na verdade, reprovados diante de toda a Assembleia, dos espectadores que estavam ali. A outra, que também se utilizava o mesmo termo, bema, era uma plataforma, numa casa, numa grande casa, onde um pai de família se reunia com os filhos e com aqueles que compunham a família,
E se alguém, era um tribunal familiar, ninguém que não fosse da família era admitido. E se alguém fosse pego em alguma transgressão contra a família, em pecados familiares, em coisas que desonravam a família, ele era disciplinado na frente de todos. E se ele tivesse que receber louvor, ele era louvado na frente de todos. Aqui Paulo usa a mesma expressão, dizendo que Cristo terá o seu bema e que todos compareceremos no seu tribunal. Na verdade, a expressão grega é muito forte, manifestados. Ela dá a ideia de que você vai ser pego de súbito. O que você realmente é vai aparecer lá. Não vai ter como esconder. Aquilo que somos de verdade vai aparecer. E se formos pegos falando mal uns dos outros, a nossa insatisfação e a nossa raiz de amargura vai aparecer. Sabe, irmãos, nenhum pecado confessado e colocado debaixo do sangue do Senhor Jesus vai ser mencionado. Mas tudo da nossa vida que não for tratado, vai aparecer. Vai aparecer e vai ser manifestado. Importa que todos nós sejamos manifestados perante o tribunal de Cristo. Esse manifestados, ou seja, vai aparecer a real condição. Diante de Cristo e diante de toda a família, porque esse é o conceito da palavra bema. É um julgamento familiar assistido por todos que compõem aquela família. Para vergonha pública ou honra pública. Com os da família. Mas para vergonha ou galardão. Então, é uma exortação muito séria. Não devemos queixar-nos uns dos outros. E sabe por que Tiago faz isso, irmãos? Que ele fala isso aqui? Porque vamos ser sinceros. Na hora da provação, na hora em que nós somos afligidos, na hora em que nós estamos passando dificuldade, nós sempre procuramos um bode para colocar. A nossa natureza é ou não é assim? Nós sempre, se alguma coisa acontece, então nós temos a tendência de achar um pretexto contra alguém ou contra algo e exercemos misericórdia para nós e justiça para os outros. Então, Tiago fala, se o Senhor nos pega desse jeito, ó irmãos, o que somos vai aparecer. Não devemos. Vamos lá, que comunidade, que grupo de pessoas que estão diante de um tribunal que poderia julgá-las e achá-las culpadas, vai fazer exatamente aquilo que poderia condená-las na frente do juiz? Sabendo que o juiz vai entrar na sala de audiência e que o julgamento vai ser instaurado, vai começar, aí ela fala, puxa, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu sei que é proibido. Isso só poderá fortalecer a incorrência de julgamento. Então, a mesma coisa, o Tiago está falando, irmãos, o Senhor está às portas. Não falem mal uns dos outros, não critiquem. O que eu tenho que fazer enquanto o Senhor não vem? Primeiro, fortalecer meu coração na expectativa da vinda dele. E irmãos, é muito prático isso, porque se eu tiver esperança que o Senhor vai voltar a qualquer momento, eu vou vigiar a minha conduta em como eu me comporto com os irmãos. Eu não vou querer ser achado devedor a ele por criticar, por condenar meus irmãos. É com a medida que nós medimos que o Senhor vai nos medir. O Senhor vai usar os mesmos critérios que eu usei para com os irmãos, para comigo. É interessante esse versículo. Com a medida que medirdes, sereis medidos. É o que eu usei como régua sobre os meus irmãos. É o que ele vai usar como régua sobre mim. Então, não falem mal. Essa é a segunda atitude. Primeira, fortaleça o coração na esperança da vinda do Senhor. Tanto, irmãos, para o nosso pecado como para a nossa murmuração, sendo mais prático ainda, eu posso dizer, o que nos leva a pecar ou a murmurar é um ateísmo pragmático. Eu sei que nenhum de nós é ateu de verdade, mas dentro de nós existe uma falta de consciência da presença do Senhor e da vinda dele. Não é verdade? Eu vou colocar aqui uma coisa muito verdadeira, que eu estava meditando ao ouvir um homem de Deus dizer isso. Se nós tivéssemos consciência da presença do Senhor constantemente conosco e que ele poderia voltar a qualquer momento, nós não pecaríamos. Se essa consciência crescer em nós, se a certeza disso aumenta em nós, se nós temos aprendido a viver no Espírito e ter consciência de que ele está conosco a todo tempo e de que ele pode se manifestar a qualquer momento, que o arrebatamento pode se dar, ó irmãos, uma das coisas que vai diminuir é a nossa murmuração contra os irmãos. Isso parece coisa simples, né? Mas quando a gente lê 1 Coríntios 10, você vai ver lá aquilo que o irmão Delcio chamou de obstáculos da corrida. Porque Paulo está fazendo um paralelo
entre a jornada de Israel no deserto e a jornada dos cristãos na graça. E ele fala assim, irmãos, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A cobiça é um problema. Faz o nosso coração se mundanizar. Depois ele fala, irmãos, não pratiquemos fornicação, imoralidade, como eles fizeram e pereceram. Então, a fornicação, o pecado, vai excluir muitos cristãos da presença do Senhor. Como aqueles israelitas foram salvos do Egito pelo sangue, mas não adentraram na terra, muitos cristãos foram salvos pelo sangue, mas vão ser excluídos da herança do reino. É isso que Paulo está falando. Por causa do quê? Da cobiça e do pecado. Mas aí ele fala uma outra coisa. Irmãos, não murmuremos, como alguns deles fizeram. E, irmãos, a gente pensa assim, qualquer um de nós pode saber que dentro de nós temos uma certeza muito clara que fornicação e cobiça é uma coisa ruim. Ficar cobiçando coisas, ou o pecado grosseiro da fornicação, mas murmurar, que isso? Mas Paulo fala, irmãos, Paulo fala que isso vai ser uma coisa que vai excluir os filhos de Deus. Então, fortalecer o coração com a esperança da vinda do Senhor é algo que é fundamental. Isso vai nos levar a praticar a segunda coisa, não murmurar um contra o outro. Sabendo que isso pode, em si mesmo, ser a quebra de um mandamento do Senhor que nos exclui quando ele se manifestar. Quando ele se manifestar. As murmurações que nós temos uns contra os outros, as coisas que nós temos uns contra os outros, irmãos, que não foram tratadas, não foram postas debaixo do sangue, vão aparecer diante de os irmãos no tribunal de Cristo, diante de Cristo. De certo, nenhum de nós quer isso. Que o Senhor possa nos ajudar a ver o tamanho do perdão que Ele nos deu, para que nós possamos perdoar e consolar uns aos outros. Depois Tiago fala também que nós temos como por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Nós temos que tomar por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram. Aqui Tiago menciona perseverança, e perseverança é uma coisa que você tem para com circunstâncias adversas. E depois ele fala da paciência de Jó. O termo grego hipomenei, traduzido aqui paciência, é quando você tem paciência para com pessoas. Perseverança em meio à circunstância, paciência para com pessoas. Agora, irmãos, essa palavra hipomenei não significa uma atitude passiva de as coisas acontecem e nós vamos fazendo assim como Confúcio, né? Tipo aquele confucionismo chinês. Coisa vem, aí nós contamos até 10. 1, 2, 3. Respira. Respira. Aí dá aquele acesso, sim. Você respira, porque senão você vai soltar tudo para fora. Não é um autocontrole de repressão. Não é isso. Porque se nós formos sinceros, vamos ser sinceros. Olha a vida de Jó. Aqui Tiago fala da paciência de Jó. É por isso que eu quero até falar para os irmãos do que significa essa expressão paciência, hipomenei, em grego. A gente pensa que paciência é ficar assim, o brasileiro, principalmente, o conceito nosso, na nossa sociedade de alguém paciente é alguém que controla, é alguém que restringe e que reprime toda a raiva, não deixando transparecer, e se possível, dá um sorrisinho. Isso não é paciência, irmãos. Isso não é paciência de acordo com o que a Bíblia ensina. A paciência é a capacidade. Bom, eu vou falar depois, mas espera aí. A palavra, eu queria só tocar na questão de Jó primeiro, antes de falar desse termo hipomenei, paciência. Quando Jó sofreu, os irmãos veem Jó ficar calado, reprimindo o sofrimento o tempo todo? O que os irmãos acham? Jó ficou calado o tempo inteiro? O que os irmãos acham? Ele falou. Na verdade, o sofrimento chegou, e diz assim primeiro, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Depois, quando ele passa a angústia de perder os filhos e ficar enfermo, e a mulher sugerir para que ele amaldiçoe a Deus e morra, e aí depois os amigos vêm e ficam 7 dias, irmãos, observando ele. 7 dias. Isso demonstra uma grande paciência dos amigos dele, né? Mas aí diz que Jó foi paciente. Todavia o capítulo termina assim. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Sabe por quê, irmãos?
porque dentro dele já começou a agitar alguma coisa. E depois de 7 dias dos amigos dele olhando para ele ali, pausadamente, você já pensou que você está numa situação de desgraça e miséria? Só nós nos colocamos na pele de Jó para tentar entender. Se eu tivesse numa situação de desamparo total, num conhecimento que na época se acreditava só na verdade da colheita e semeadura. Semeadura e colheita, né? Onde o que você planta, você colhe. E se você está sofrendo é porque você é mau, era isso que Jó conhecia. Era isso que os amigos dele achavam também. Que o justo é premiado e o ímpio sofre. O próprio Jó pensava dessa forma e os seus amigos também. Aí o Jó, sendo justo, passa aquela calamidade sem explicação. Ele não peca, não atribui a Deus falta alguma. Os amigos dele vêm, ficam 7 dias em silêncio olhando para ele. Irmãos, se ponha na pele de Jó. Não tem nada que provoque mais a nossa alma a querer murmurar e a falar do que um silêncio desse. Jó em silêncio porque a dor era muito grande e os amigos em silêncio por respeito a ele, mas conjecturando o tempo inteiro. Eu acho, meus irmãos, que eu não aguentaria um dia. Jó aguentou 7. E os amigos dele também aguentaram 7. Mas depois desses 7 dias abriu Jó a boca e começou a falar. E se a gente lê do capítulo 3 em diante até o capítulo 30, capítulo 30, capítulo 31, onde Jó exacerba o eu o tempo todo, nós vamos ver que parece que Jó não aguentou a coisa caladinho, quietinho. Então por que Tiago fala que ele foi paciente? Se ele murmurou. Porque não podemos dizer que Jó não murmurou. Ele murmurou. Mas o Tiago está falando que ele foi paciente. O que significa essa palavra grega hipomenei, paciência? Não é a capacidade confucionista de reprimir as coisas dentro de nós, mas é a capacidade de se agarrar em Deus, apesar de tudo que nos acontecer. Isso, irmãos, paciência é a capacidade valorosa de ser constante, se apegando ao Senhor, não importa a circunstância. É a capacidade de, mesmo diante da acusação não fundamentada dos outros, amá-los e se apegar ao Senhor. Porque foi isso que Jó fez. Essa palavra hipomenei em grego é essa constância. Ele não ficou calado, mas ele de modo nenhum deixou de se apegar ao Senhor e de amar aqueles que o condenavam. Ele tinha problemas para ser tratado na alma? Tinha, mas a Bíblia, pelo Espírito Santo, reconhece que ele foi paciente, que ele foi constante, que não importa a situação, ele não apostatou. Ele continuou na esperança no Senhor. E pasme, irmãos, eu vou dizer até algo mais. No meio de todo aquele sofrimento, enquanto ele se apegava a Deus, ele profetizou 2 coisas. Ele profetizou a ressurreição do seu corpo, numa época em que nem se acreditava em ressurreição, de modo claro, e a vinda do Senhor. Jó viu as 2 coisas. Sabe por quê? Porque essas 2 coisas, que apesar de todo o problema que nós passamos e enfrentamos na nossa vida, se torna, irmãos, o espigão, se torna a âncora que nos faz, irmãos, atravessar toda a tempestade e toda a adversidade que nós viermos a passar. É a capacidade de chegar como Jó e dizer, como ele disse, mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Ele de maneira nenhuma está sendo ali fingido, hipócrita. Ele está sendo sincero. Sim, ele teve problema com murmuração, mas ele foi paciente, porque a palavra paciência no grego não significa só a capacidade de não murmurar, de não falar, mas principalmente a capacidade de sermos constantes no Senhor, de não nos desapegarmos dele. E se tivermos que abrir alguma coisa, abrimos para ele. Foi isso que Jó fez. E uma das declarações mais lindas, irmãos, que eu vejo na vida de Jó, naquele conflito, porque imagine, olha, hoje nós sabemos que tem Satanás, né? Nós sabemos que há o diabo, nós sabemos que há os anjos, que há Deus e o diabo, mas na época de Jó, Jó não sabia. Jó é anterior à revelação até do tempo de Moisés. Jó é contemporâneo de Abraão, num tempo do Antigo Testamento, onde se acreditava em Deus numa soberania tão absoluta que bem e mal eram
vistos como vindo da parte do Senhor. Porque no fim das contas é isso mesmo, porque se há um só Deus soberano e as coisas estão acontecendo, é por permissão dele. Então o problema de Jó não era com Satanás, o problema de Jó era com Deus. Porque mesmo que haja Satanás, mesmo que haja o inimigo, se há um Deus soberano no trono, que reina, governa e sabe tudo da nossa vida, e controla nos mínimos detalhes tudo o que acontece, então tudo o que acontece tem que ser resolvido à luz de quem Deus é. Porque ele é o Senhor soberano e absoluto sobre tudo. Mas um detalhe, Jó não sabia que ele estava sendo alvo de algo que foi tramado nas regiões celestiais. Tudo que ele conhecia era sobre Deus. A revelação de que há Satanás, e que Satanás interfere como antagônico no reino humano, irmãos, é uma coisa que só começa a ficar claro depois dos dias de Davi, e depois mais claro ainda, nos dias da Babilônia. Antes disso, você vê, por exemplo, o texto de Samuel, quando falava de Saul. Eu não estou dizendo que os homens não sabiam que havia um inimigo. Mas a ideia que se tinha de Deus e da relação de Deus com esse inimigo é que Deus é soberano absoluto. Qualquer coisa que acontece é porque Deus permitiu que isso acontecesse e nem se entendia que Satanás consegue brechas. Não. Tudo era resolvido olhando do ponto de vista do ângulo de Deus como agente, como Senhor soberano de tudo que acontece no universo. Então imagine Jó, sem o conhecimento da inimizade de Satanás contra o gênero humano, de uma forma tão clara, como ficou clara no Novo Testamento, como ficou clara depois de Davi, depois dos dias da Babilônia, e principalmente no Novo Testamento. Jó não tinha esse conhecimento tão claro. Aí o Deus que ele conhece, que ama, que é bom, de repente, sem explicação, tudo na vida dele vira ao contrário. Ele diz, o Deus que eu conheço não é o Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço não é esse. Eu não sei porque Deus está permitindo isso. Mas eu sei que ele é justo, embora pareça que o que ele está permitindo não é justo. Porque eu não tenho pecado para merecer isso. E o próprio Deus admite que Jó não estava passando aquilo por causa de pecado. O Senhor estava tratando uma outra coisa na vida dele. Mas, irmãos, naquela confusão, eu só quero salientar aqui uma coisa. No meio de toda aquela confusão, onde ele não entendia o porquê Deus estava fazendo aquilo, isso só foi ficar claro depois. Naquele conflito entre ele não entender o caminho de Deus naquela prova, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que revestido dessa carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e não por outros. Eu sei que o meu Redentor vive, o meu resgatador. Irmãos, o que é isso? O meu Redentor vive e eu me levantarei e verei a Deus? O Redentor que ele está falando ali é alguém que vai salvá-lo. No fim de tudo, ressuscitando dos mortos para que ele possa ver a Deus. As duas coisas são coisas que se unem na esperança final, irmãos, da vinda do Senhor e da ressurreição. No meio de tudo aquilo, no meio de todas as angústias que Jó passou, apesar de todas as murmurações que ele teve, ele foi constante. Tiago está dizendo aqui que nós temos que aprender com a constância de Jó, não com a murmuração dele, mas com a constância dele. A constância de, mesmo quando Deus nos guia por caminhos que nós não entendemos, nós permanecemos. Porque se Jó, que não tinha uma clareza tão profunda a respeito da esperança final, da glorificação, da ressurreição, da vinda do Senhor, pôde, no meio de tudo aquilo, talvez por uma inspiração do Espírito na hora do seu maior sofrimento, quando ele se apegou de fato a Deus, falar sobre ressurreição, sobre glorificação do seu próprio corpo, sobre a vinda do Senhor, quanto mais nós, irmãos. Jó não tinha tanta clareza e foi constante. Duas frases, como eu falei, que ele disse, que me impactam muito. Mesmo que ele me mate, nele esperarei. Por que mesmo que ele me mate, nele esperarei? Porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará de sobre a terra. Ele profetizou a ressurreição de Cristo e depois ele falou, e também, depois, revestido desse corpo, eu mesmo verei a Deus. Você vê que, nas entrelinhas ali, o que está fazendo Jó permanecer na constância de fidelidade ao Senhor, de apego ao Senhor, é a esperança
da vinda do Senhor e da ressurreição. Agora, se Jó, não sei se os irmãos estão conseguindo tocar no que eu estou falando, se Jó, de uma forma tão limitada, conseguiu ver isso, e isso conseguiu produzir constância nele. Ô, irmãos, olhemos para a vida dele e aprendamos como ele pôde ser paciente, como que ele pôde descansar, porque se o Senhor vai vir, então tudo, irmãos, tudo ganha outro sentido, tudo ganha outro ângulo. Se eu sei, vamos supor aqui que eu sei que o Senhor vai voltar amanhã, ou para não ser tão imediata, semana que vem, ou daqui um mês que seja, ou daqui um ano que seja. Com certeza, irmãos, nós não íamos viver a vida do jeito que nós vivemos e nós não íamos ver problemas em coisas que vemos. Porque se o Senhor vem, tudo passa a ser diferente. Nossa esperança passa a ser diferente. Nossa forma de encarar a dificuldade passa a ser diferente. Se eu sei que Ele vem. Se eu sei que eu vou ressuscitar. Até a morte passa a ser encarado com outros olhos. Por isso Jó pôde dizer, mesmo que ele me mate, eu esperarei nele. Ele murmurou, porque a dor era muito grande, mas Tiago não está falando para a gente aprender com a murmuração, e sim com a constância dele. Mas o que motivou a constância de Jó? A certeza de que ele encontraria Deus. A certeza de que o Senhor se levantaria. Ele falou da ressurreição de Cristo, e depois ele falou da ressurreição do seu próprio corpo. E da visão que ele teria de Deus. Irmãos, tudo isso é algo do tempo da vinda do Senhor. 2000 anos antes de Cristo, Jó, talvez por um insight espiritual, por uma revelação imediata de Deus, no meio da sua maior angústia, ele falou a verdade mais poderosa que tem feito mártires, cristãos, todos os santos a permanecerem firmes no meio da dificuldade. A certeza de que o Senhor vem. Mas como que isso tem que ser reacendido no nosso coração? Senão nós não vamos ter constância. Senão nós não vamos ter uma vida que avança no meio das provas. Nós vamos ficar olhando como Abacuque. Os irmãos lembram de Abacuque? Abacuque é o profeta do abraço. O nome dele significa abraço. E ele é como uma criança birrenta que abraça o pai, enchendo o pai de perguntas. Esse é o dilema de Abacuque. Ele começa o capítulo 1 dizendo, até quando, Senhor, gritarei violência e tu não ouvirás? Essa é a visão do homem natural. Cadê Deus? Cadê o Senhor nessa dificuldade? Cadê o Senhor nessa prova? Cadê o Senhor quando as pessoas estão contra mim? Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Assim era Abacuque no início. Ele pergunta, Senhor, a lei está sendo torcida, o Senhor não vai fazer nada. Depois os irmãos leiam lá, eu estou parafraseando aqui, mas depois seria bom a gente ler a carta do profeta Abacuque. Esse nome que significa um abraço. Um abraço que começou como um abraço errado, um abraço de questionamento, um abraço de insatisfação, um abraço de uma visão errada de Deus. Um abraço de uma criança que se apega ao pai de forma murmuradora, que questiona as coisas, que não consegue confiar. É assim que começa Abacuque. Até quando gritarei violência e tu não me ouvirás? Eis que a lei se afrouxa e a justiça é torcida, por isso o ímpio prospera. E ele começa falando, e aí Deus responde. Depois que ele fala todo o questionamento, ele fala assim, agora eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia para ver que resposta Deus dá. Quando ele questiona Deus, a primeira resposta de Deus é, Abacuque, eu estou suscitando os caldeus. Interessante, irmãos. Ele estava brigando questionando a Deus contra a violência, contra a maldade, contra aquilo que parecia absurdo. Aí Deus, em vez de consolá-lo de primeira mão, o Senhor nunca responde nossas perguntas de forma direta. Porque Ele sabe que as nossas perguntas não são, na verdade, aquilo que realmente está nos afligindo. O que está nos afligindo é a falta de fé, é a falta de certeza nele. Então aí Deus começa falando, eu estou levantando os caldeus, um povo terrível, um povo que os seus guerreiros não respeitam os anciões nem a criança, eles são um povo veloz, eles são um povo cruel. Eu estou para fazer uma coisa que se contar você não vai acreditar. E aí Abacuque, em vez de se apaziguar no coração, ele passa a questionar ainda mais.
Ele falou, Senhor, assim não. Tu que és tão puro de olhos, não pode nem ver o mal. O Senhor vai pegar um povo pior do que nós para lidar conosco? Já está ruim com Judá do jeito que está. O Senhor ainda vai pegar um povo pior do que Judá para castigar o teu povo? Eu não entendo. O Senhor é justo. O Senhor é puro de olhos. O Senhor não pode ver o mal. Como que o Senhor pode usar um povo pior do que o nosso para lidar conosco? De novo, abraçando, nesse sentido de questionamento, de lutar com Deus, de pleitear com Deus. Ele de novo fez questionamentos. Ele não conseguia descansar. Ele não conseguia ter esperança. O que pode levar um coração que teme à fé? O que pode levar um coração como o nosso, muitas vezes fraco, a permanecer firme e a poder dizer como Jó, mesmo que ele me mate, eu esperarei. Nós vimos que Jó falou o que levou ele à constância. Foi a revelação que veio a ele da volta do Senhor, da ressurreição do Senhor, da volta do Senhor e da visão que ele teria de Deus na ressurreição do seu corpo. Irmãos, a escatologia não é um ensino só para satisfazer o conhecimento da nossa mente. Não, ela é muito prática. Ou nós temos a expectativa de que o Senhor vai voltar, e com essa expectativa tudo vai ser diferente, ou a nossa esperança vai ser limitada a essa vida. E como Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque nós estamos vivendo uma vida de nos poupar dos nossos prazeres, dos nossos gostos, das nossas esperanças, daquilo que poderia satisfazer o nosso coração nessa terra. Nós nos poupamos disso, mas por outro lado não cremos de verdade que ele vai voltar. Então que satisfação, que alegria cristã é essa? Que constância, que força cristã é essa? Se nós não cremos que ele vai voltar e que vai haver algo que realmente venha com o galardão da parte dele, e que tudo vai ser refeito, então é melhor ser como os incrédulos, Paulo está falando. Porque se for assim, ser cristão para não crer que ele vai voltar e que nós vamos ressuscitar, é viver a vida mais infeliz de todos os homens. Porque nós estamos nos guardando de prazeres, de coisas que militam na nossa carne. Mas se guardando para quê, Paulo pergunta aos Coríntios, se vocês não creem? Mas se nós cremos, irmãos, se essa certeza entra no nosso coração, tudo fica diferente. Porque tudo que nós fazemos é à luz disso. É nessa esperança, é com essa certeza. Abacuque não conseguia descansar, porque ele não tinha visto o Senhor na sua glória, no seu retorno. No mundo, irmãos, onde tudo que nós vemos é o horizonte imediato aqui, onde bem e mal chegam para ambos, onde parece que o justo não é tratado como deve, esse mundo parece uma injustiça, só pode levar o nosso coração à depressão. Só pode tirar qualquer constância que tiver no nosso coração de verdade. Mas se nós sabemos que para além desse horizonte tem uma história que continua, então uma âncora está no nosso coração. E não importa que ameace, que tentação Satanás faça, nós vamos permanecer na constância. E vamos poder ser como os mártires. Já diz um irmão do passado, todo mártir tem coração de leão e rosto de anjo. É dócil, mas é firme. Essa firmeza faltava para Abacuque, ele vacilava. Primeiro, porque parecia que a iniquidade ia prosperar. O problema do mal. O problema de quem não merece sofrer, aparentemente sofrendo. Irmãos, isso é uma coisa que a gente pode parecer que nós já entendemos, mas quando a prova vem, a gente se pergunta. Nós nos questionamos. Mas os irmãos podem ter certeza que sempre que nós nos questionamos sobre isso, sempre que a prova parece muito dura e nós começamos a ter essas coisas no nosso coração, são áreas onde o Senhor não nos ganhou com a vinda dele. Porque se o Senhor nos ganhar com a vinda dele, tudo vai ser diferente. É como aquela irmã da China, que acho que os irmãos devem saber dessa história que o irmão Delcio contou. Ela saiu com alguns irmãos para evangelizar, levando algumas Bíblias, e aí ela desapareceu. Desapareceu, ficou meses desaparecida. Aí quando ela voltou, toda suja, toda enlamada, sem Bíblia nenhuma, toda rasgada, também suja, machucada, tinham batido nela. E pelo estado dela, sem tomar banho, sem nada, os irmãos falaram, vixe, a irmã desandou. Os irmãos começaram a julgar ela. Ela falou assim, mas mesmo julgando, eles falaram, entra para dentro, irmão, toma um banho, olha a situação que você está. Ela falou, não. Como não, irmã? Por favor, você tem que se recuperar, você tem que... Não.
Mas por que não? Ele falou, não, porque o Senhor Jesus já falou para mim que eu tenho só um mês de vida. Eu não tenho mais que um mês de vida. O Senhor já me falou. Eu só vim aqui para pegar mais Bíblia, para terminar de distribuir antes que ele me leve. Daqui no máximo um mês eu vou estar diante dele. Irmãos, ela tinha acabado de voltar de um perigo, provavelmente apanhou de pessoas que perseguiam cristãos na China, apanhou de pessoas, tinha sido talvez abusada, maltratada, injustiçada, mas em vez disso abatê-la, ela disse que ouviu do Senhor, você tem só mais um mês, então pega as Bíblias, termine de distribuir, porque daqui um mês você vai estar diante de mim. Irmãos, vou falar que meu irmão Deus, o nosso coração às vezes, talvez sabe o que é isso, nós nem sabemos o que é isso, irmãos. Nós nem sabemos o que significa ter essa expectativa. A irmã chegou e falou, não, só me dá umas Bíblias aí, porque daqui um mês está tudo acabado já. Eu só quero que a hora que ele me recolher, ele me encontre fazendo assim. Porque eu sei diante de quem eu estou e para onde eu vou. Fortalecer o coração com a esperança da vinda do Senhor. Vai nos levar, irmãos, a não murmurar contra os outros. Vai nos levar também a ter a constância que Jó teve. Ele teve falhas de murmuração, mas a paciência de Jó não que significa não falar, não significa não ter momentos de questionamento, mas significa ter a constância. Eu continuarei esperando nele. Abacuque, então, como eu estou falando aqui, ele começa a questionar a Deus. Diferente de Jó, ele questiona até mesmo oscilando na fé. Ele estava em perigo. Um temor tão grande havia se instaurado nele que ele passa a dizer, Senhor, até quando? E aí depois, quando Deus responde que está trazendo os caldeus, a coisa fica mais misteriosa ainda. Ele fala, Senhor, mas esses não, o Senhor não pode pegar um povo pior do que nós para lidar conosco, não é possível. A questão é a seguinte, irmãos. Para Abacuque, Judá era melhor que os babilônicos. Para Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Aí, ele sobe na torre de vigia, em Abacuque 2. Ele fala, por-me-ei na minha torre de vigia e verei que resposta Deus me dará. Aí o Senhor fala assim, Abacuque, irmãos, aí Deus vai direto na ferida, sabe? Eu falo assim, olha, pega e escreve a visão. Escreve o que você vai ver. Para que até quem passar correndo possa ver. É algo muito importante. Escreva a visão, para que até quem passar correndo possa ver. Eis o soberbo. Abacuque dizia que o ímpio é quem está pecando em Judá, ou é o povo babilônico, pior do que Judá. E enquanto ele não via as coisas na luz de Deus, na luz do juízo de Deus, da vinda de Deus, ele não tinha descanso, irmãos. Aí Deus vai dizer para ele, eis o soberbo. Você quer saber o que é o soberbo? É aquele cuja sua alma não é reta nele. Então eu pergunto para os irmãos, quem que fica sendo culpado nessa hora? Que homem que tem a sua alma reta? Ninguém. Então são todos pecadores. Mas aí Deus diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Ou seja, todos são devedores. Ninguém tem moral, ninguém tem crédito diante da minha justiça. Todos são inconstantes. Por isso, não é de maneira nenhuma injusta que eu use os caldeus para lidar com Judá, porque Judá também é pecador e os caldeus também são. Eu só estou usando pecadores para lidar com pecadores, porque são todos sem crédito nenhum diante de mim. Agora, aquele que é justo, primeiro, que tem posição justa diante de mim, é aquele que crê. Segundo, aquele que consegue se manter em justiça e retidão, também é quem crê, porque esse versículo, o justo viverá pela fé, é repetido no Novo Testamento em 3 livros, Gálatas, Romanos e Hebreus. Em Romanos e em Gálatas fala da nossa justificação pela fé, que eu posso estar diante de Deus justificado pela fé. É o único jeito de eu não ter pena para receber de Deus, de eu ser justo diante dele. Porque Abacuque não viu, ele ficava considerando que um é justo e o outro não. Na verdade, todos são injustos, porque todos são soberbos. Ninguém honra Deus como Deus deveria ser honrado, ninguém ama Deus como Deus deveria ser amado. São inconstantes. Oscilam, então são todos devedores. Mas Deus vai justificar alguns pela fé. Mas o livro de Hebreus também repete esse versículo. E na carta aos Hebreus, irmãos, ali, o meu justo viverá pela fé, não é ter vida pela fé, receber vida pela fé. Ser justificado e receber vida eterna. Em Hebreus, o versículo é usado no contexto de ter um viver pela fé.
O meu justo viverá de forma reta e íntegra pela fé. Então, a fé é que nos dá justiça diante de Deus, e a fé é que nos faz viver de modo digno diante de Deus. Abacuque precisava entender que ninguém tem crédito. Todos são pecadores e precisam da justiça imputada. E ele precisava entender que a solução para o seu coração oscilante e temeroso era a fé na visão que Deus haveria de dar. Aí no capítulo 3, eu já estou concluindo aqui, irmãos. No capítulo 3, Deus dá uma visão para ele. Eu queria que os irmãos me acompanhassem, lá em Abacuque 3 agora. A visão que Abacuque tem no capítulo 3, sobre Sigionote, um cântico, um salmo epifânico, falando da vinda do Senhor, que visão que Deus deu para ele que mudou tudo? Foi a visão da vinda do Senhor Jesus. Irmãos, como que a visão sobre a vinda do Senhor Jesus muda tudo no nosso coração? Faz acabar os problemas de parecer que nós estamos sendo injustiçados. Faz acabar o problema de murmuração contra os irmãos. Faz acabar o problema de parecer que as dificuldades estão indo além do que a gente aguenta. Fortalecer o coração na esperança da vinda do Senhor. É por isso que Tiago começa por ali no versículo 7. Porque tem que começar por aí. Se nós não tivermos uma visão clara do sentido prático da escatologia, que é nos dar glória, que é nos fazer estar diante dele, então a nossa vida cristã vai ser sempre fraca e oscilante. Mas se tudo for feito à luz disso, à luz da eternidade, à luz do que ele é, à luz do que o reino dele é, então tudo muda, irmãos. Abacuque oscilou. Primeiro ele achou que um era culpado e o outro não. Depois ele achava que não era tão justo tratar com o outro que era mais culpado. Ele não enxergava que todos são culpados. E ele não enxergava que a inconstância dele é porque ele via tudo com olhos humanos, sem fé. Então, para poder dar fé a ele, desarraigar a fraqueza do coração dele, e ao mesmo tempo mostrar a verdadeira esperança, o Senhor mostrou a ele a visão do Armagedon, a visão da segunda vinda de Cristo. Olha o capítulo 3, versículo 1 em diante. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto, sobre Sigionote. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele ficou alarmado com o que Deus mostrou. O que Deus havia mostrado para ele? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã. Essa foi a visão que ele teve. E do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus. A terra se enche do seu louvor. A visão foi tão esmagadora, irmãos, sobre a justiça de Deus na vinda de Cristo, sobre a glória triunfante de Cristo sobre os maus, que Abacuque tremeu. Ele falou, Senhor, quando o Senhor for fazer justiça sobre o mundo, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor vier julgar o mundo, tenha misericórdia. Mas foi essa visão aterradora do susto divino, da magnitude, da glória do Senhor, foi que produziu a fé que faltava no coração dele. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã. Aqui ele está descrevendo exatamente a guerra do Armagedon contra as forças de Edom, porque Temã é a região de Edom. E não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, pode ser com outra comunhão. Quando nós estudamos a Batalha do Armagedon, nós descobrimos que tem 3 grandes grupos de alianças que vão se alinhar para atacar Israel, o povo ungido de Deus, na vinda do Senhor. A aliança que vem do Oriente, a aliança que vem do Norte e a aliança que vem do Ocidente. O quartel-general do Anticristo no Ocidente. A aliança que vem do Oriente, dos 200 milhões de cavaleiros, vem com as 10 nações citadas no Salmo 83 e também com Edom, que aqui é chamado de Temã. Quando ele fala que Deus vem de Temã, é porque, de acordo com Isaías 63, depois que o Senhor descer pelo vale de Jezreel e destruir as hordas que vêm do Ocidente, ele vai cavalgando vitoriosamente até Edom. E ele vai destruir as nações orientais. E vai voltar, depois os irmãos leiam Isaías 63, ele vai voltar como um guerreiro marchando vitorioso de Edom. Abacuque está como que vendo de Jerusalém a visão do Senhor voltando em glória da região de Edom, no Oriente. Ele olha para o Oriente e ele vê o Senhor marchando vitorioso depois de esmagar os exércitos inimigos orientais, exércitos que estão citados no Salmo 83. E a marcha do Senhor, depois de vencer esses exércitos, está citado em Isaías 63.
Lá diz que Deus vem com as vestes manchadas de sangue da região de Bosra, em Edom. E aqui Abacuque vê o Senhor vindo vitorioso de Temã, que também é uma cidade famosa de Edom. Ou seja, o Senhor acabou de massacrar as forças inimigas da aliança oriental do anticristo. Então ele vem de Temã, e do Monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, essa peste aqui, de acordo com Zacarias 14, é a peste com que os exércitos do anticristo vão ser feridos. A língua vai apodrecer na boca e os olhos vão cair das órbitas dos olhos. Por isso que adiante dele vai a peste, certo? E a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cuxã em aflição. As tendas de Cuxã são as tendas da região do Egito, que vão se aliar ao anticristo. E os acampamentos da terra de Midian tremem. Midian, aquela região ali da Arábia. Acaso é contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros que a tua ira e contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos. A visão é a mesma de Apocalipse 19. O Senhor com seus cavaleiros, mas agora Abacuque está vendo ele, não vindo dos céus. Apocalipse descreve ele descendo dos céus, pisando sobre o Monte das Oliveiras, eliminando as nações depois no Vale de Jezreel. Só que, de acordo com Isaías 63, depois de eliminar as nações em Jezreel, ele vai até Edom, em Bosra, e destrói a aliança oriental de 200 milhões de cavaleiros. E ele vai vitorioso, irmãos. Irmãos, imagine essa cena. Eu queria ter eloquência para fazer vocês pensar nessa cena. Imagine Abacuque vendo isso. Deus vindo com uma glória tal que faz o sol ficar ofuscado. A glória de Deus cobrindo os céus na sua marcha. Triunfando sobre todo o mal no fim. Abacuque vê a vinda gloriosa do Senhor. E aí ele fala: tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Porque é dito que aquele dia é um dia que não vai haver nem sol e pouca luz. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas silibantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações, como o lagar de Apocalipse. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, as quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre à oculta. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pelas massas de grandes águas. Ouviu. Quando eu ouvi isso, quando eu ouvi acerca desse esplendor, quando eu vi o que Deus vai fazer, e eu ouvi o estrondo dessa majestade, o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Isso aqui, irmãos, é o tremendo ânimo. É aquilo que faz a alma estremecer. É o luminoso, é aquilo que te espanta ao mesmo tempo que te cativa. Essa é a visão da vinda do Senhor, vista por Abacuque. E os joelhos me vacilaram em silêncio, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele sabe que agora ele tem que esperar. Por que ele falou? Pois em silêncio tenho que esperar. Porque ele viu o final, irmãos. É como o Dr. Billy Graham. Eu li a última página da Bíblia. Eu sei que tudo vai ficar bem. Mesmo que agora eu esteja passando, mesmo que agora pareça que a prova não acaba, mesmo que agora pareça que o justo não está sendo ouvido, mesmo que as provas sejam aparentemente injustas, eu sei o final de tudo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Cristo vem.
E por saber isso, o meu interior se quebranta, se comove. E eu tenho fé para esperar. Porque eu sei. Devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí é aquele versículo que a gente canta tanto, né? No Inário da Árvore da Vida. Aí Abacuque pode dizer, ele não podia dizer isso no capítulo 1 de jeito nenhum. No capítulo 1 você acha que ele ia falar isso? Ele estava cheio de questionamento, ele estava abraçando o Senhor como uma criança birrenta. Mas agora acabou os questionamentos. Agora, irmãos, o coração foi pacificado. Não na certeza de uma recompensa imediata, mas daquilo que vem, daquilo que é a nossa verdadeira esperança. Não da teologia da prosperidade, não de algo que eu ganho aqui agora, mas da verdadeira esperança cristã. Agora, mesmo que agora a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e olha que para Abacuque, um campestre, falar isso aqui, não é fácil. Você viver numa sociedade que depende da chuva e da produção da terra, e falar assim, que mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ele está querendo dizer, mesmo que eu morra. Mesmo que eu morra, como diz Martim Lutero, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa é a certeza que entrou em Abacuque agora. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Se fosse antes, no capítulo 1, ele está murmurando por isso. Senhor, o senhor não está vendo que as ovelhas estão sendo roubadas? Mas agora, irmão, não importa mais. Agora mesmo que as ovelhas sejam roubadas. Agora mesmo que eu não tenha nem alimento. Não importa mais. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A palavra fortaleza aqui é no sentido de algo que nos fortalece, que nos dá constância. É algo onde eu posso me esconder seguro, aonde eu não vou oscilar. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente. E agora aquilo que poderia ser um motivo de choro se torna um motivo de cântico, irmãos. Para o mestre de canto, instrumento de cordas. Amados, eu quero ser assim. Eu sei que eu não sou. Mas eu quero que a visão da vida do Senhor, irmão, seja algo tão real para mim, que me cause essa certeza, essa constância. Por isso que Tiago fala, vejam a paciência dos profetas e de Jó. Nós vimos dois, Jó e Abacuque. Jó murmurou, mas foi constante. Ele viu o fim. Abacuque também murmurou, como uma criança birrenta se agarrando a Deus, até que viu o fim. E a hora que viu o fim, se agarrou, mas não mais para murmurar, mas para descansar. Aí o nome dele, abraço, se tornou positivo. Ele se agarrou ao Senhor, para nunca mais deixar. Que o Senhor, irmãos, faça isso também em nós. Que Ele nos dê a visão da vinda dele. Porque se nós soubéssemos que Ele vai voltar, eu garanto os irmãos, se nós víssemos isso aqui como Abacuque viu, primeiro que nós não íamos dormir hoje à noite. Segundo, que nossa vida ia mudar. Mas nós podemos ver. Os olhos da fé nós podemos ver. E se nós desejarmos, o Senhor há de nos mostrar o que implica a vinda dele. Onde tudo vai ser harmonizado. Então, o que fortalece o coração durante a prova? A esperança da vinda do Senhor. A esperança da vinda do Senhor nos tira a murmuração. A esperança da vinda do Senhor nos faz constante como Jó e os profetas. Amém? Eu vou parar por aqui. Tinha um outro pontinho lá que era sobre o juramento, mas fica para a próxima semana, porque eu já excedi no horário. E peço perdão aos irmãos por reter até agora. Mas que o Senhor nos abençoe. E nos dê, irmãos, essa percepção. Nos faça ver que a nossa esperança não está nessa terra. Há um dia que ainda vai amanhecer que nós aguardamos. Amém.